Ichi resume a análise. Logo após o Ichigo dizer que vai voltar, o Ishin pergunta como ele pretende fazer isso. E justo no momento que Ichigo fica sem resposta, a solução aparece e ele é levado de volta para o local onde estavam as Assaults. Nimaiya diz que agora Ichigo deve ser capaz de passar no teste. Quando Kurosaki vai na direção das Assaults, ao invés de elas lutarem contra ele, agora elas o reverenciam, demonstrando um grande respeito para com ele. Ichigo encontra uma Assault sozinha e a escolhe. Quando a Assault toca a mão dele, ela começa a se transformar. A aparência da Assault é a mesma do Ichigo, só que na sua versão Hollow. Nimaiya chama o Ichigo e diz que reforjará pessoalmente a Bankai. Essa parte do mangá é mais extensa e temos a explicação de que Nimaiya já tinha programado o retorno do Ichigo com prazo determinado, ou seja, ele tinha só uma noite para conseguir. Aliás, a cena em que o Ichigo e a Assault tocam a mão um do outro, já tínhamos recebido esse spoiler na abertura. Na cena seguinte, vemos o local de treinamento da Divisão 10. Hitsugaya aparece para treinar novamente o básico, agora que ele ficou sem sua Bankai, pois pretende lutar usando apenas Zanjutsu. Enquanto está treinando, Hitsugaya relembra que havia refinado sua Bankai para ela poder ser chamada de Bankai de verdade. Apesar de todo o seu esforço para isso, ele está disposto a abrir mão, pois não há tempo para sonhar em recuperar a Bankai que foi roubada. Shuhei foi levado para treinar e dominar sua Bankai. Mashiro se rolifica para iniciar o treinamento do Shuhei e ele é avisado que Mashiro é poderosa nesta forma e será necessário que ele domine a Bankai para sobreviver. Ele tenta questionar, mas já leva um socão da Mashiro para ficar esperto. O Capitão Kensei diz que não é mole como o Tousen. Shuhei respeitosamente repreende a atitude de Kensei, dizendo que ele não tem direito de falar mal do Capitão Tousen. No anime, a cena de transformação da Mashiro ficou de forma diferente do mangá. Aliás, ela é uma personagem que faz referência aos Tokusatsu. E nessa transformação ela lembrou bastante a transformação do Kamen Rider. Talvez tenha sido uma referência ao Kamen Rider Black Sun, apesar da pose não ser exatamente igual. Considerando que a franquia Kamen Rider também é da Toei. No Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, Akon, mesmo ainda ferido, deixa seu leito de repouso e procura pelo Capitão Kurotsuki, e a resposta é que ele está confinado no escritório com a tenente desde o ataque Quincy. Akon estranha que já se passaram 24 horas e os insetos de vigilância não estão ativos. Então ele decide verificar o que está acontecendo através de uma câmera que ele mesmo colocou no escritório do Kurotsuki. E diferente do mangá, que não revela nada sobre o experimento, no anime já temos uma boa pista do que está acontecendo e o Akon ficou bastante espantado. Na próxima cena temos uma interação entre Mareo com seu irmão mais velho e ele está preocupado com a capitã da divisão dele. No mangá, a cena entre irmãos é mais longa e ele parece mais grosseiro com a menina. Além disso, cortaram a parte que aparece outro irmão dizendo que o irmão mais velho estava ocupado e ele oferece um livro de leitura para a menina que recusa. E no mangá, a menina não acaba jogando bola com seu irmão mais velho, como aconteceu no anime. Vemos a capitã treinando flexão com um só braço sobre uma rocha pontiaguda bem alta. E eu fiquei intrigado para saber no que esse treinamento vai ser útil. Na sequência, passamos a acompanhar Sajin. Ele está diante do grande mestre ancião pedindo para ele ensinar a técnica secreta do clã deles. O ancião dá uma forte risada que causa uma ventania. No mangá, a tradução ficou desta forma: o ancião é chamado de bisavô pelo Sajin. O ancião se recusa a ensinar a técnica e relembra que Sajin usava o elmo e a armadura para fingir ser humano por ter vergonha da aparência herdada de seu clã. Sajin pede que o ancião olhe para ele e diz que já não usa mais o elmo ou a armadura, e diz sentir que o mundo chegou ao ponto em que o clã deles pode viver abertamente. De maneira enérgica, Sajin diz que esse mesmo mundo está ameaçado atualmente. O ancião diz para ele calar a boca e afirma que o mundo não perecerá, ele só vai mudar de dono. Mas isso não vai afetar em nada o clã deles. Sajin diz que eles podem mudar isso, mas o ancião fala que não importa, ele só quer que Sajin não perturbe a paz que eles têm. Por fim, o ancião ameaça esmagar o Sajin se ele se opor, mas ele não arrega e chama o ancião para a briga. Ichigo chega no local onde a Bankai dele será reforjada e temos essa cena cômica da Assault dele. Curiosamente, essa cena não existe no mangá e essa é uma das raras vezes que o anime, ao invés de retirar uma cena cômica, acaba adicionando uma extra. Pelo menos nessa fase Blood War. Holden é o local da forja e ele foi construído em um penhasco no meio da água por ser necessária uma quantidade absurda para forjar uma Bankai. Nimaiya diz que Ichigo deve se preparar porque é ali que a Zanpakuto deve dizer adeus. Nimaiya segue dando boas-vindas a seu show. Aquelas moças que na verdade são Zanpakutos surgem espancando Nimaiya e se anunciam como guarda-costas dele. Nimaiya começa a comandar a Assault, que vira uma lâmina e fica voando pelo local.
O procedimento se inicia e as guarda-costas vão ajudando ao mesmo tempo que são apresentadas uma a uma. Essa apresentação não acontece nesse momento no mangá. Eu não sei você, mas essa música que toca no início aqui dessa preparação me lembrou aí aqueles midis antigos ou mesmo os videogames da época. Depois de toda a preparação, Nimaya começa seu trabalho na Assault. Ele pergunta se o Ichigo entende porque assim que ele tocou na Assault ela ficou branca e aposta que Ichigo lembrou do Hollow de dentro dele. Nimaya confirma que é isso mesmo, a Assault é o Hollow que se tornou um catalisador para extrair a Zanpakuto. Ou seja, o Hollow é a Zanpakuto. Nimaya revela que o Hollow branco foi criado por Aizen usando várias camadas de almas de Shinigamis, e que esse é o mesmo método que o Nimaya usa para criar suas Assaults. Ichigo, ao saber que o Hollow é sua Zanpakuto, questiona então quem é Zangetsu. De repente ele emerge naquele mundo onde sempre encontrou o Zangetsu, e Nimaya diz que ele deve olhar com atenção quem é na verdade aquele homem, lembrando que Ichigo o viu com seus próprios olhos recentemente como o inimigo que destruiu a Soul Society. Aquele homem representa o poder do lado Quincy de Ichigo, ele é Abba Hall, o Rei Quincy em sua aparência de 1000 anos atrás. Ichigo lembra que quando foi enfrentar o Rei Quincy sentiu como se fosse atraído para onde ele estava, e quando o viu teve a sensação de que aquele inimigo lembrava alguém que era seu conhecido. Ichigo grita chamando o Zangetsu e pergunta o que está acontecendo. A resposta é que ele não é o Zangetsu, mas a fonte do poder Quincy dentro de Ichigo. Ao mesmo tempo que ele é o Rei Quincy, ele também não é. Ichigo fica confuso e questiona se ele é inimigo ou aliado, e se tudo que ele disse até então era mentira. E a resposta é que ele não é inimigo nem aliado. Dessa forma, do Rei Quincy segue dizendo que o que ele disse ao Ichigo não eram mentiras, exceto pelo nome Zangetsu. Sempre que Ichigo era ensinado a como usar a Zanpakuto pelo Zangetsu, ele tinha a ajuda do Hollow. Além disso, todas as vezes que Ichigo correu risco de vida, quem o salvou foi o Hollow e não o poder Quincy. O suposto Zangetsu diz ter se tornado o centro do poder de Ichigo, pois queria mantê-lo longe do perigo e do conflito. Essa fonte, que representa o Rei Quincy, queria na verdade proteger Ichigo do sofrimento e talvez do próprio Rei Quincy ter que destruí-lo se ele se tornasse um Shinigami. Enquanto aponta sua espada de luz para Ichigo, ele afirma que foi isso que ele pensou, contudo Ichigo escolheu ser o Shinigami, e quando teve a oportunidade, Ichigo também aperfeiçoou sua própria força. Mesmo sofrendo e se ferindo, o Ichigo quis trilhar aquele caminho por sua própria vontade, enquanto era observado pelo suposto Zangetsu, que diz que podia ouvir seu próprio coração vacilar enquanto acompanhava a jornada de Ichigo. E assim ele resolveu apoiar a decisão do Ichigo. Vemos que aquele homem que acompanhou e apoiou Ichigo por tanto tempo agora está sumindo. Ele reconhece que Ichigo se tornou forte, para ele não há nada que poderia deixá-lo mais feliz do que ter acompanhado o crescimento do seu pupilo Ichigo. Antes de desaparecer completamente, ele diz que está satisfeito. Ichigo pede que ele espere e continua chamando ele pelo nome de Zangetsu. Aquele que era conhecido como Zangetsu desaparece e a música tema do Ichigo começa a tocar. A espada de luz do Rei Quincy permanece diante do Ichigo. Ele ouve a voz de Zangetsu dizendo que até então Ichigo usou apenas um fragmento do seu poder que não pôde ser suprimido. Agora Ichigo pode lutar com seu próprio poder. Zangetsu diz que aquela espada é a verdadeira Zanpakuto do Ichigo, a Zangetsu. Refletindo, Ichigo chega à conclusão de que não haviam mentiras nas palavras do seu antigo Zangetsu e que ele usou uma sombra Quincy para ajudá-lo, assim como o sangue Quincy para parar o sangramento, e emprestou o poder Quincy para ajudar Ichigo a vencer quando estava fraco. Ele segue afirmando que não importa quem Zangetsu seja, mas para ele tanto aquele homem como o Hollow são a Zangetsu. Ichigo retira a Zanpakuto da forja e toda a água do local evapora. Nimaya pergunta se Ichigo pode se dar bem com as duas Zangetsus, e confirma que ambas Zangetsus eram reais. Enquanto as Zangetsus vão sumindo, Ichigo relembra de quando pediu poder emprestado a Zangetsu e quando pediu para o Hollow ficar fora do caminho dele. Agora ele diz que não fará mais isso, e nem pedirá que as Zangetsus lutem ao lado dele, porque ele lutará sozinho. Ichigo agradece Zangetsu. A cena corta e vemos o Rei Quincy recebendo o Ishida, e o Abba Hall diz que agora os dois lutarão juntos e o episódio se encerra com ele chamando Ishida de filho. E meus amigos, que foram esses dois episódios? Que episódios de transição maravilhosos que acrescentam na história. Conseguem ser episódios divertidos e com esse plot twist do Zangetsu. Sem contar o episódio 12 que a gente ficou sabendo que houve com a mãe do Ichigo. Esse episódio 13 ficou até melhor adaptado do que o episódio 12. E porque o Zangetsu tem uma forte ligação com o Rei Quincy, por isso ele sabia já bastante sobre o Ichigo. Porém, como o Zangetsu disse, ele não é e ele é ao mesmo tempo também o Rei Quincy.
E a principal diferença foi ele ter respeitado o caminho que o Ichigo decidiu seguir e apoiá-lo todo esse tempo. Diferente do Rei Quincy, que ainda tem um grande objetivo, mesmo com o episódio de transição, Bleach consegue fechar com chave de ouro essa temporada. E a meu ver, continua sendo aí o melhor anime shonen dessa temporada de 2022. Desejo a você que acompanha aqui o canal um feliz ano novo, boas festas, aproveite bastante. Eu quero saber de você o que você achou do episódio 13 de Bleach Blood War. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo. Mas vai cair na porrada, eu não vou regar pra tu não, hein? Tô falando contigo, hein?